Ei, para um segundo aí. Você já parou para pensar quanto dinheiro você já jogou fora só em taxas de banco, corretora e imposto ao longo da vida? Sério, faz as contas aí na sua cabeça. Agora multiplica isso por 10, 20 anos. Dá para comprar um carro, né? Dá para fazer uma viagem, dá para investir em cripto, dá para fazer muita coisa. E o pior de tudo é que ninguém te ensina isso na escola. Ninguém te avisa quando você abre uma conta no banco, e muito menos quando você entra no mundo das criptomoedas, achando que finalmente escapou do sistema. Pois é, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vou te mostrar exatamente como não perder dinheiro com taxas e impostos. E eu garanto que depois desse vídeo, você vai olhar para cada transação que fizer de um jeito completamente diferente. Eu sou o seu host aqui, no Vida Sem Bancos. E se você é daqueles que cansou de ver o banco sugando seu dinheiro todo mês com tarifas absurdas, ou se você está começando agora no mundo das criptos e tem medo de fazer besteira e pagar imposto até no que não devia, fica comigo até o final, porque esse vídeo foi feito para você. E olha, eu vou ser bem honesto com você. Esse assunto não é o mais emocionante do mundo, eu sei, mas é um daqueles que separa quem fica rico de quem fica reclamando que nunca sobra nada no final do mês. Então, bora lá. Vamos começar com uma pergunta bem simples. Por que a gente precisa falar sobre isso? Por que taxas e impostos são tão importantes no seu caminho para a liberdade financeira? A resposta é simples, mas dói, porque o sistema financeiro tradicional foi feito para te sugar. Os bancos não ganham dinheiro só com os juros que eles cobram dos outros. Eles ganham com você também, e ganham muito, através de tarifas que muitas vezes você nem percebe que está pagando. É aquela taxa de manutenção de conta que aparece todo mês no extrato. É a tarifa para fazer um TED. É a tarifa para sacar dinheiro no caixa eletrônico de outro banco. É a tarifa para consultar saldo. É a tarifa para ter um cartão de crédito. É a tarifa, a tarifa, a tarifa. E, no final do ano, quando você soma tudo, dá um valor que dá vontade de chorar. Agora, quando a gente migra para o mundo das criptomoedas, a gente pensa, finalmente, agora eu sou meu próprio banco, não tem mais taxas, não tem mais intermediários sugando meu dinheiro. E aí, meu amigo, é que mora o perigo. Porque sim, as criptomoedas eliminam muitas dessas taxas bancárias, mas elas trazem um novo conjunto de custos, que se você não entender direito, vão comer seu lucro do mesmo jeito, às vezes até pior. Tem a taxa de rede, tem a taxa da corretora, tem o spread, tem o imposto de renda, tem a tributação em cima de ganho de capital, e tem aquela pegadinha que ninguém te conta sobre como declarar cripto no imposto de renda. E sabe o que é o pior? Muita gente desiste de investir em cripto, justamente porque se assusta com essa parte burocrática, com medo de fazer algo errado e cair na malha fina. E eu não quero que isso aconteça com você, porque entender taxas e impostos não é só sobre não perder dinheiro. É sobre ter tranquilidade, é sobre dormir de noite, sabendo que você está fazendo tudo certo e que ninguém vai bater na sua porta amanhã com uma multa milionária. Então hoje a gente vai desmontar isso tudo peça por peça, de um jeito que qualquer pessoa consegue entender. Sem precisar ser contador, sem precisar ser advogado, sem precisar ter diploma em economia. Só precisa de atenção e vontade de aprender. Fechado? Vamos dividir isso em 3 partes bem claras. Primeiro, as taxas que você paga no mundo tradicional e como fugir delas. Segundo, as taxas no mundo das criptomoedas e como minimizá-las. E terceiro, os impostos, como funciona a tributação e o que você precisa fazer para ficar em dia com a Receita Federal, sem perder dinheiro desnecessariamente. Vamos começar pelo óbvio. O banco. Se você ainda paga taxa de manutenção de conta, se você ainda paga para fazer TED, se você ainda paga para ter cartão de crédito, você está literalmente jogando dinheiro no lixo. Hoje em dia existem bancos digitais que não cobram absolutamente nada por isso. Não estou aqui para fazer propaganda de nenhum banco específico, mas você sabe quais são.
Nubank, Inter, C6, PicPay e vários outros. Eles não cobram taxa de manutenção, não cobram por TED, não cobram por transferência Pix, e muitos deles ainda te dão rendimento automático na conta corrente. Mas atenção, tem um detalhe que muita gente esquece. O rendimento da conta corrente desses bancos digitais é considerado renda fixa. E se você ultrapassar o limite de isenção de imposto de renda, que atualmente é de R$20 mil por mês em vendas de renda fixa, você vai ter que pagar o famoso IOF e o imposto de renda retido na fonte. Então não adianta trocar de banco pensando que vai resolver tudo se você não entender a regra do jogo. Outra coisa que mata o brasileiro são as taxas de cartão de crédito. Anuidade, juros do rotativo, parcelamento que parece barato, mas na verdade tem juros embutidos de 30%, 40% ao ano. A solução aqui é simples, mas exige disciplina. Use cartão de crédito sem anuidade, pague sempre a fatura integral e nunca, em hipótese alguma, entre no rotativo. Se você não consegue pagar a fatura integral, não use o cartão de crédito. Ponto final. É duro ouvir isso, mas é a verdade. O cartão de crédito é uma ferramenta poderosa quando usado com inteligência e uma armadilha mortal quando usado por impulso. Agora, quando a gente fala de investimentos tradicionais, como CDB, Tesouro Direto, fundos de investimento, as taxas também estão lá escondidinhas. Tem a taxa de administração do fundo, tem o Come Cotas, que é o imposto que já é descontado automaticamente a cada 2 anos. Tem o IOF se você resgatar antes de 30 dias. E o pior é que muita gente nem sabe que está pagando isso, porque o banco não te mostra de forma clara. Eles preferem que você não saiba, porque quanto menos você souber, mais dinheiro eles ganham em cima de você. A saída aqui é a educação financeira. Leia o regulamento de qualquer investimento antes de colocar seu dinheiro. Pergunte quanto você vai pagar de taxa, quanto o gestor ganha, qual é a rentabilidade líquida depois de todos os impostos e taxas. Se o atendente não souber te responder, ou se enrolar, não invista. É simples assim. Seu dinheiro é seu, e você tem o direito de saber exatamente para onde ele está indo. Agora vamos para o mundo que a gente mais gosta aqui no canal, as criptomoedas. E aqui eu preciso ser muito honesto com você. Sim, as criptos eliminam muitas taxas bancárias, mas elas introduzem outros tipos de custos que, se você não entender, vão comer seu lucro feito um rato comendo queijo. Primeiro, vamos falar da taxa de rede, que é o famoso gas fee, especialmente em redes como o Ethereum. Toda vez que você faz uma transação na blockchain, você paga uma taxa para os mineradores ou validadores processarem essa transação. E essa taxa varia muito. Ela pode ser quase zero num domingo de madrugada e pode ser absurdamente alta numa terça-feira à tarde quando todo mundo está negociando. Então a primeira dica de ouro é: aprenda a escolher o momento certo para fazer suas transações. Use sites que mostram o preço do gas em tempo real, planeje suas movimentações para horários de menor demanda, e se você não está com pressa, espere. 1 hora de paciência pode economizar dezenas, às vezes centenas de reais. Segunda dica: escolha a rede certa. Se você está transferindo stablecoins, por exemplo, não precisa usar a rede Ethereum se a taxa está cara. Use a Binance Smart Chain, use a Polygon, use a Arbitrum, use a Optimismo. Essas redes são muito mais baratas e, dependendo do que você está fazendo, são até mais rápidas. O segredo está em entender que nem toda transação precisa acontecer na rede principal e que existem camadas 2, as chamadas Layer 2, que foram criadas justamente para resolver esse problema de escalabilidade e custo. Terceira dica, e essa é crucial: tome muito cuidado com as corretoras centralizadas. Sim, elas são práticas, sim, elas facilitam a vida do iniciante, mas elas cobram taxas que muitas vezes você nem percebe. Tem a taxa de negociação, que pode variar de 0,1% até 1% dependendo do seu volume. Tem a taxa de saque, que é cobrada quando você tira suas criptos da corretora da sua carteira pessoal. Tem o spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, e que pode ser enorme em corretoras menores ou em momentos de alta volatilidade. E olha,
Eu não estou dizendo para você nunca usar corretora centralizada. Elas têm seu valor, especialmente para quem está começando. Mas eu estou dizendo que você precisa saber exatamente quanto está pagando por cada serviço e comparar entre diferentes corretoras. Às vezes a diferença de taxa entre uma e outra pode significar centenas de reais ao longo de um ano, dependendo do seu volume de negociação. Quarta dica: use carteiras de autocustódia. Quando você deixa suas criptos na corretora, você não é o verdadeiro dono delas. Você está confiando que a corretora não vai falir, não vai ser hackeada, não vai congelar seus fundos por algum motivo burocrático. Com uma carteira de autocustódia, como a MetaMask, a Trust Wallet, a Ledger, a Trezor, você é o único dono das suas chaves privadas, e portanto o único dono do seu dinheiro. Sim, você paga a taxa de rede para transferir, mas essa é uma taxa que você paga uma vez, e depois, seu dinheiro está seguro, fora do alcance de qualquer intermediário. E por falar em segurança, nunca, em hipótese alguma, guarde suas criptos em exchanges que você não conhece, que não têm reputação, que prometem retornos absurdos. Se parece bom demais para ser verdade, é porque não é verdade. FTX, Celsius, BlockFi, esses nomes deveriam servir de lição para todo mundo. Milhares de pessoas perderam tudo porque confiaram em terceiros com seu dinheiro. Não seja uma dessas pessoas. Agora vamos para a parte que todo mundo odeia, mas que é absolutamente essencial: os impostos. E eu quero que você entenda uma coisa desde já. Pagar imposto não é opcional, e tentar burlar o sistema não é estratégia, é burrice. A Receita Federal tem ferramentas cada vez mais sofisticadas para rastrear transações, especialmente em corretoras regulamentadas, e a multa por sonegação pode chegar a 150% do valor devido, mais juros, mais multa por atraso. Não vale a pena, meu amigo. Não vale a pena. Então vamos entender como funciona. No Brasil, criptomoedas são consideradas bens e direitos, e os ganhos obtidos com a venda, troca ou uso delas estão sujeitos ao imposto de renda. Existe um limite de isenção. Se você vendeu até R$35 mil em criptomoedas no mês, e não teve outros ganhos de capital no mesmo mês, você está isento de pagar imposto sobre o lucro. Mas atenção, esse limite é sobre o valor total das vendas, não sobre o lucro. Se você vendeu R$36 mil, mesmo que tenha tido prejuízo, você precisa declarar e pagar imposto sobre o lucro, se houver. A alíquota é de 15% sobre o lucro, e você precisa fazer o pagamento até o último dia útil do mês seguinte à venda, através do DARF. E aqui vai uma dica de ouro que pouca gente sabe. Você pode compensar prejuízos de meses anteriores. Se você teve prejuízo em janeiro, você pode abater esse prejuízo do lucro de fevereiro, e só paga imposto sobre a diferença. Isso pode economizar uma grana enorme ao longo do ano, mas muita gente não faz porque não sabe, ou porque não organiza suas informações. E falando em organização, isso é a chave de tudo. Guarde todos os seus comprovantes de compra e venda. Anote a data, o valor em reais naquele momento, a quantidade de cripto que comprou ou vendeu e a corretora que usou. Existem planilhas prontas para isso, existem aplicativos que fazem o acompanhamento automático, e existem contadores especializados em criptomoedas que podem te ajudar. Investir em organização agora é investir em tranquilidade no futuro. Agora, sobre a declaração anual do imposto de renda, você precisa declarar suas criptomoedas no campo de bens e direitos, mesmo que não tenha vendido nada no ano. E se você tem criptos em carteiras de autocustódia, como a MetaMask ou uma Ledger, você também precisa declarar, informando o endereço da carteira e o saldo em reais na data de 31 de dezembro. Muita gente acha que porque é descentralizado, não precisa declarar. Erro grave. A Receita exige a declaração, e omitir informação é crime. E tem mais uma coisa que pouca gente fala. Quando você troca uma cripto por outra, tipo Bitcoin por Ethereum, isso é considerado uma venda do ponto de vista tributário. Mesmo que você não tenha convertido para reais, você precisa calcular se teve lucro ou prejuízo naquela troca.
e pagar imposto se houver lucro acima do limite de isenção. Isso pega muita gente de surpresa, porque a pessoa pensa: ah, eu só troquei uma moeda por outra, não tirei dinheiro do mercado. Mas para o fisco, você realizou um ganho de capital, e ele quer a parte dele. Então vamos resumir a parte dos impostos. Declare tudo, pague o que deve, organize suas transações, use prejuízos para abater lucros, e se tiver dúvida, consulte um contador. Não tente ser mais esperto que o sistema, porque o sistema tem computadores, tem inteligência artificial, tem acesso a dados que você nem imagina. E no final das contas, pagar imposto é o preço que a gente paga por viver numa sociedade organizada e por ter acesso a um mercado regulado onde você pode investir com segurança. Vamos fazer um resumão rápido do que a gente aprendeu hoje, porque eu sei que foi muita informação. Primeiro, no mundo tradicional, fuja de taxas bancárias desnecessárias, usando bancos digitais, cartões sem anuidade e lendo sempre o regulamento dos investimentos antes de colocar seu dinheiro. Segundo, no mundo das criptomoedas, aprenda a escolher o momento certo para transacionar, use redes mais baratas quando possível, compare taxas entre corretoras e use carteiras de autocustódia para ser o verdadeiro dono do seu dinheiro. Terceiro, nos impostos, declare tudo, pague o que deve, organize suas transações desde o primeiro dia e use prejuízos para abater lucros futuros. Se você chegou até aqui, parabéns. Sério, a maioria das pessoas não tem paciência de assistir um vídeo de 15 minutos sobre taxas e impostos. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas continua perdendo dinheiro sem perceber. Você não vai ser uma delas. Você está construindo conhecimento que vai te separar da multidão, que vai te dar tranquilidade, que vai te permitir tomar decisões financeiras com confiança e inteligência. Agora, eu quero que você faça uma coisa por mim. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E o mais importante, deixa nos comentários qual foi a parte que mais te surpreendeu, ou se você tem alguma dúvida que a gente não respondeu aqui. Eu leio todos os comentários e as suas perguntas podem virar tema do próximo vídeo. E falando no próximo vídeo, a gente vai mergulhar num assunto que complementa tudo o que a gente falou hoje. Como montar uma carteira de criptomoedas do zero, passo a passo, com pouco dinheiro, sem cair em golpe e sem precisar entender de programação ou matemática avançada. É o vídeo que muita gente me pediu e finalmente ele está chegando. Então, fica ligado, porque a jornada para a liberdade financeira continua, e eu estou aqui para te guiar em cada passo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembre-se, seu dinheiro é seu. Seu futuro é seu, e ninguém vai cuidar dele melhor do que você mesmo. Até o próximo vídeo, e que a independência financeira esteja sempre do seu lado.